tem alguma explicação de por que você, nas pesquisas do seu livro, apurou ou identificou? Por que ele foi o mais votado nessa época, em 59, né? Como é que era Santos dessa época para que o vereador mais votado fosse um homem negro, né? Na verdade, o Esmeraldo acabou sendo votado por essas características pessoais que ele tinha, de esforço particular, da simpatia, do entendimento que havia entre ele e outras pessoas. O Esmeraldo era muito atuante em esportes. Teve uma época em que ele foi filiado a pelo menos 11 clubes ao mesmo tempo, né? Santos Futebol Clube, Clube de Praia, Clube de Servir. Ele torcia para o Santos? Claro, no fim da década de 70, na única eleição que ele podia participar naquele tempo, ele foi presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Era a época dos meninos da vila, né? E naquele tempo, sim, já no fim dos anos 70, o Esmeraldo participou dessa eleição e venceu. Mas então ele era um cara que circulava em vários todos os locais, meios possíveis, então, na cultura, no meio social, no meio acadêmico, né? Porque afinal de contas ele era... Depois da cassação ele se tornou professor universitário. Ele se tornou professor, mas nessa época ele era advogado. Advogado, e ele atendia... tinha uma clientela que era muito ligada ao porto. Então, por esse conhecimento do porto, dos portuários e tudo, ele também era muito reconhecido como um advogado competente na defesa das causas deles, era ligado a sindicatos. Sim. Isso tudo fazia É importante lembrar também que nessa época os estivadores eram uma força político-social muito grande na cidade, Era né? porque a vida dependia do porto. Naquele tempo, você me perguntou como era Santos. Santos era, tirando a capital, a maior cidade do estado. Ela tinha a maior rede bancária, construção de moradias acelerada, desenvolvimento econômico forte. Os portuários acabavam ganhando bem porque o trabalho não era automatizado. Então, toda a movimentação de navios no porto dependia de uma força de trabalho humana, forte, dedicada, e que teve, ao longo do tempo, conquistas como jornada fixa de trabalho, por exemplo. Não vou trabalhar mais que 8 horas por dia. Isso era até uma conquista já antiga das décadas de 20 e de 30, né? Isso se fortaleceu. A organização sindical e trabalhista dos portuários era muito forte. Então, e Santos dependia do porto. Sabendo disso, os portuários conseguiam ter, por exemplo, aquele tipo de coisa que os avós da gente, até talvez os meus comentavam, outros falavam. Quando entrava um estivador numa loja, ele chegava lá, claro, simples enquanto pessoa, né? Não tão bem vestido quanto alguém de classe média, mas ele entrava lá, olhava um produto, aí tinha a carteirinha preta de estivador. Não, pode levar o que o senhor quiser. Pode levar o que o senhor quiser, o senhor paga em quantas vezes puder, porque sabia que essa pessoa tinha poder aquisitivo para comprar. Então, o estivador era uma classe forte, unida, muito forte e com poder aquisitivo. E que, além de movimentar o porto, movimentava a economia da cidade. Exatamente, e movimentando a economia era uma classe muito valiosa. Mas havia gente que se também incomodava culturalmente Santos era uma cidade muito efervescente nessa época, né? Bastante, havia cinemas em grande quantidade, havia bailes de salão, os bailes de carnaval existiam, restaurantes também existiam bastante. A gente sabe que nessa época Santos chegava a receber... Gente, olha, em 1950, Santos já recebia show internacional. Sim, recebia. Tinha os auditórios das emissoras de rádio. Nat King Cole já veio em Santos nessa época. Não só isso, né? O que havia também é o que a gente chama de boca, né? Sim. As casas noturnas ali da beira do cais eram muito frequentadas porque naquele tempo era diferente. Hoje você, para carregar e descarregar um navio, você faz isso em 1, 2 dias. Antigamente não, o marinheiro chegava, ele ficava aqui 2 semanas parado. Então ele precisava ter onde se divertir. Eram as casas noturnas, as casas de prostituição, as boates, lugares com música, com cinema. Sempre tinha gente do mundo inteiro circulando pela cidade. E Santos era por onde chegavam primeiro as novidades, que só depois em São Paulo você ia conhecer. Sim, a tatuagem no Brasil chegou primeiro em Santos, né? Chegou. Desembarque em Santos. Exatamente, o dinamarquês que era o Lucky, né? O Lucky Tattoo, ele abre esse estúdio, né? Ele começa a tatuar. Então Santos já era uma cidade de vanguarda nessa época, com um poder aquisitivo alto por causa do porto e com pessoas, e aí acho que esse é o cenário, é a tempestade perfeita, né? O cenário perfeito para que uma pessoa como o Esmeraldo Tarquínio passe a ser preeminente. Então tinha também essa questão vanguardista, não diria ideológica, mas de pensamento, de uma cabeça mais aberta, Se né? a gente for pensar friamente, a gente hoje estranha às vezes porque aqui em Santos se adotam certos comportamentos políticos, eleitorais,
o porquê que não se conseguiu chegar a uma coisa que havia nos anos 60, que era um negro chegar à prefeitura vindo de uma origem tão humilde. Sim. Na verdade, aí é um pensamento particular, mas que eu acho que não está tão errado assim. Santos era uma cidade de vanguarda porque ela tinha uma grande atividade econômica e, ao mesmo tempo, ela tolerava certos comportamentos e certas situações, a sociedade santista, porque era uma cidade que recebia gente de todo lugar. Então haviam muitas ideias circulando, muitos comportamentos, muitas formas de consumir cultura, bens, serviços. Então, por ser uma cidade cosmopolita, né, uma cidade muito misturada nesse sentido, que tinha de tudo, não cabia assim muito espaço para quem a gente chama de reacionário conquistasse esse poder. A questão do golpe de 64, que derrubou o presidente João Goulart, que cassou o prefeito de Santos, José Gomes, o Esmeraldo Tarquínio, quando foi vereador, era líder do governo José Gomes. Né? Era líder do governo na Câmara. Então essa situação chegou porque, por exemplo, os estivadores, força de trabalho que se organizava, que fez várias greves gerais no começo dos anos 60 para conquistar direitos ou evitar a demissão de trabalhadores ou a redução de salários, que era uma coisa que se tentava com o tempo. Porto não só na beira do cais, em Moinhos também, em outras empresas ligadas ao porto, havia manifestações. E a cidade de Santos, como tinha sindicatos fortes, ela se unia inteira em solidariedade a esses movimentos grevistas, greve na Santa Casa, greve de enfermeiros. Tudo isso faz com que exista da parte de empregadores e grandes patrões o entendimento de que aquilo era um abuso. Então era preciso fazer alguma coisa para conter isso. Como é que pode? Daqui a pouco o empregado vai ganhar mais que eu. Aquele sentimento que existe ainda em muita gente até hoje quando quer negar o direito a um trabalhador que trabalha demais, faz muita coisa, mas não recebe um salário tão bom. Então, e que é aquela coisa, né? Que está produzindo. Que está produzindo a riqueza de que aquele grande empregador usufrui. Tá certo, ele dá a oportunidade de a pessoa trabalhar, mas cá entre nós, emprego não é favor. Eu trabalho, você me paga. A relação é essa daí. Mas você tem que me pagar com justiça. E era por isso que se lutou durante décadas. E quando veio a ditadura, ela não apareceu só porque os militares saíram da caserna e deram um golpe. Houve estímulo civil de grandes empresários. Isso se descobre hoje ao longo do tempo. Houve uma intervenção de parte do governo dos Estados Unidos para que houvesse o golpe de 64, porque naquele mundo da época, o planeta se dividia entre capitalismo e comunismo. Comunismo, antiga União Soviética. No mundo da época, hoje. Tá, gente? Sim, no mundo da época. Existia essa Guerra Fria. Esse é o fantasma, né? Sim. É o fantasma que nos assombra até hoje, né? Até hoje existem essas alegações. A Guerra Fria, por que era fria? Não existe mais isso, gente. Não, sim, mas era a Guerra Fria porque ninguém atacava uns aos outros. Era só ameaça. É uma guerra só de mentalidade, né? É uma guerra ideológica, de costumes, de entendimento do mundo. Sim, enquanto de visão de mundo. A visão de mundo era diferente. Então, por causa disso, os Estados Unidos entendiam que no Brasil havia aquele risco, entre aspas, de que, puxa, os comunistas vão dominar o Brasil por causa da intervenção dos sindicatos de trabalhadores que estão conquistando direitos para a classe operária. Então, nisso se estabeleceu o golpe, por essa união de segmentos poderosos da sociedade, economicamente, e de militares que entendiam que não, temos que evitar que o comunismo chegue ao Brasil. Se deu o golpe de 64 e com ele as consequências que vieram. Juntou a fome com a vontade de comer ali. Exatamente. E é interessante isso porque aí Santos passa a ser, acho que talvez pelo olhar desses empresários, por tudo isso que o Rafael já comentou, né? Que o jornalista já comentou, um lugar em que tinha muito dinheiro, muita riqueza, por causa do porto, passa a ser... A menina dos olhos passa a ser visada. Ela era visada por essa questão ideológica, mas ao mesmo tempo porque quando você tem uma ditadura, não tem protesto, não existe greve. As pessoas não saem para a rua para se manifestar por medo, porque elas podem ser presas, torturadas, mortas, não se sabe as consequências. E naquele tempo inicial, a ditadura não era mortal como foi no fim dos anos 60 e meados dos 70, em que havia tortura nos porões do regime. Havia mais uma guerra ideológica no começo, que acabou sendo vencida por quem tinha armas na mão e poder econômico, e que deu o golpe de 64. Essas foram as consequências. E Santos acabou mantendo a atividade econômica, mas com prejuízo para o trabalhador, que acabava tendo o salário arrochado, ele não conseguia as conquistas trabalhistas de antes, ele passava a ganhar proporcionalmente menos, o poder aquisitivo da classe trabalhadora, de modo geral, foi decaindo. E Santos, nesse tempo, também passou a perder um pouco de importância econômica para regiões como Campinas.
né? São Paulo também teve um grande crescimento, já era capital, foi crescendo mais ainda. Então, Santos, economicamente, para o trabalhador, nos tornou muito interessante. E era por isso... E a questão das importações também. O governo militar segura, né? As importações e exportações, né? Não, ali existia de importação, mais para frente, uma espécie de reserva de mercado. Por exemplo, já nos anos 80, não podia importar componente de informática porque tinha que produzir o computador brasileiro, era uma reserva de mercado. Era uma tentativa de manter, de maneira forçada, a atividade econômica no Brasil sem concorrência. Mas esse é um problema que foi mais dos anos 70 e 80, depois que o Brasil cresceu em industrialização e poluição junto. Mas, de todo modo, lá nos anos 60, Santos foi perdendo importância econômica porque havia até empresas que não queriam mais ter escritórios aqui. Bancos que existiam aqui foram fechados, o pessoal acabou se mudando para a capital porque Santos era muito vigiada pelo governo. Então, qualquer manifestação que você desse de descontentamento numa cidade como Santos podia resultar em prejuízos para a sua empresa. Soava um alarme. Então, o que eu faço? Eu não me instalo mais em Santos. O que resta para o santista? Pô, não tem emprego aqui. Eu vou embora. Aí começa aquele êxodo para São Paulo, gente subindo a serra, as melhores cabeças fugindo de Santos para a capital. Evasão de talentos. Evasão de talentos. Então, e que Santos continua por, sei lá, 50 anos Não, depois, foi uma consequência muito longa dessa repressão da ditadura. A repressão da gente, ditadura que coisa louca, né, Rafael? Você pega um fato, né, político que muda a história de uma cidade e faz justamente as melhores pessoas, as melhores cabeças, os melhores talentos irem embora. Exatamente. E isso faz a cidade até retroceder, né, em desenvolvimento. E coisa que a gente só vê mudar um pouco a partir dos anos 2000, né, 2010, por aí. Sim, algumas...